Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua esposa. Palavra da salvação. Escutamos hoje José a receber a notícia de que o filho que a sua noiva estava à espera, que a sua esposa estava à espera, era o Emanuel prometido, o Deus conosco, que o povo de Deus sempre tinha esperado desde o seu início, desde Abraão, que o povo esperava a chegada do Messias. E esta esperança foi sendo repetida geração após geração. E José tem, de facto, este papel de acolher Maria, de acolher o seu Filho de Deus e ser o pai desta família. Ser aquele que providencia para a família poder crescer e desenvolver-se. Meios de subsistência, segurança, mesmo o reconhecimento legal que era necessário para, de facto, que aquela criança fosse reconhecida legalmente e não fosse fruto de uma relação adúltera, mas fosse, de facto, fruto de um matrimónio. José aceita, fica com dúvidas, assume, está disposto a assumir a culpabilidade, está disposto a assumir a maldição, diríamos assim, ao abandonar Maria, para que, de facto, ficasse ele com toda a culpa social do que lhe tinha acontecido, para que Maria não fosse condenada nem posta à margem. José, na sua honestidade, na sua certeza, dispõe-se a isto, mas ao escutar esta visão do anjo do Senhor, acolhe Maria e assume Jesus como seu filho. Não do sangue, mas do coração, do espírito e da vida. E é importante também percebermos isto, que acolher um filho não é apenas gerá-lo
pelo sangue, biologicamente, mas é cuidar dele, é educá-lo, é proporcionar-lhe perspectiva de futuro. Esse é o maior trabalho dos pais. Não é apenas gerar um filho, é dar-lhe vida. E quando falamos de vida, falamos de uma realidade muito mais abrangente do que a simples vida biológica. Este é o trabalho e a responsabilidade dos pais, de cuidar do filho. E esta responsabilidade não pode ser de mais ninguém. Claro que também é da comunidade, mas a comunidade nunca pode ocupar o lugar dos pais, porque são eles que têm esta tarefa de cuidar do desenvolvimento daquela criança que Deus lhe confiou, porque a criança não lhes pertence, também não pertence a ninguém, nem sequer ao Estado, nem sequer à nação, nem sequer ao povo. A criança é uma pessoa por si mesma. Os pais têm a responsabilidade de cuidar daquela vida, de a preparar para o futuro, de lhe criar as condições para que ela possa, de facto, desenvolver-se plenamente. É claro que numa sociedade cada vez mais complexa, esta responsabilidade nunca fica só nos pais, nunca ficou. Nem nos primeiros tempos da humanidade a responsabilidade era apenas dos pais. Era também da comunidade. Uma comunidade que é certo que hoje se alargou muito. Já não é apenas a aldeia, já não é apenas a tribo. É mais alargada, porque o mundo é mais complexo, porque há mais necessidades, há mais expectativas, há mais exigências, sim. Mas a responsabilidade é primeira dos pais, que delegam sempre para aquilo que eles não conseguem, delegam sempre na comunidade mais alargada. E há sempre esta ideia de pertença. Por isso Isaías falava desta raiz de Jessé. Não podemos esquecer-nos que David era filho de Jessé, o rei David, o grande rei do povo de Israel, que unificou as 12 tribos, que lhe deu uma identidade nacional. E, portanto, se David nasceu de Jessé, o Messias também nasceria desta linha, desta linhagem, e a linhagem é garantida por José. José era descendente de David, muitas gerações depois, mas havia esta ligação, este tesouro que se vai mantendo e que nós recebemos espiritualmente. Então confiamos também a São José, que aparece também mencionado em todas as Eucaristias, este homem humilde, escondido, mas que assumiu uma grande responsabilidade, de ser o pai de Jesus. Que Ele também cuide de nós, que Ele na sua humildade e na sua simplicidade nos ensina a assumirmos as nossas tarefas e as nossas responsabilidades e a não deixarmos que os outros cuidem daquilo que nós devemos cuidar, para que todos façam aquilo que lhes compete, para que todos cumpram a sua missão e assim encontrem o caminho da santidade e da paz.